aqui dois temas que são relacionados e que consideramos muito relevantes ao desenvolvimento do nosso país. Um é gestão de futuro e cidades conscientes. E falar de futuro e compreender que estamos imersos em um mundo em constante transformação e repleto de incertezas, mas que, quando bem geridos, podem representar um grande potencial. Entendemos que o futuro que iremos construir começa na gestão do que fazemos hoje, nas empresas, cidades, estados e país. Dessa forma, gerir o futuro e construir o amanhã de forma consciente, e quando partimos de uma governança sólida, criamos a base que garantirá essa sustentação. As diretrizes mundiais pactuadas, como é o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030 da ONU, do Acordo de Paris, entre outras, nos apresenta um modelo relevante para direcionar os caminhos que necessitamos trilhar para tanto no âmbito público quanto no privado. E reforçar a gestão para ter cidades, estados e países conscientes abrange questões que vão desde demandas tecnológicas e acesso digital até desenvolvimento sustentável. Sendo assim, a colaboração entre os setores público e privado é importante para possibilitar a incorporação de práticas inovadoras que apoiem o avanço dos municípios, estados e do nosso país. E para isso é importante trabalhar em conjunto pontos essenciais da gestão, com credibilidade e transparência, gestão de riscos e de custos, propósitos e objetivos, e projetos também, automação e digitalização, entre outros. Então, nesse sentido, a experiência empresarial, aliada às tecnologias avançadas, pode ajudar a gestão pública a superar as limitações orçamentárias e maximizar seu desempenho. E acredito ser interessante pontuar que o relatório global Trends 2040, ou Global Trends 2040, do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, traz tendências relevantes que influenciarão o cenário das próximas décadas e destaca que a história dos próximos anos será escrita por meio de uma rede global interconectada, o que pressupõe maior colaboração do setor público e privado e maior engajamento da sociedade. É uma transformação que envolve a todos e considera que o desenvolvimento e processo na educação, saúde e na redução da pobreza são desafios difíceis, mas são essenciais para a construção e sustentabilidade do desenvolvimento humano. 2. As mudanças climáticas se intensificarão a cada dia e com elas os riscos para a segurança alimentar, água potável e saúde das pessoas, assim como a segurança energética, são pontos cruciais. E quando falamos sobre economia, são várias tendências globais, como o aumento da dívida nacional, um ambiente comercial mais complexo e fragmentado, a expansão global do comércio e serviços, novas disrupções do trabalho e o aumento contínuo de soluções tecnológicas em empresas mais globais. E as demandas por mais planejamento e implementação também se intensificarão, principalmente em grandes plataformas de e-commerce. Outro ponto a destacar é a competição global pelos elementos essenciais da supremacia da tecnologia que aumentarão. A tecnologia e seus aplicativos derivados permitirão uma adoção ainda mais ágil pela sociedade e empresas, sem dizer que a sociedade está mais informada e exigente e tem maior capacidade de expressar suas demandas. E, por fim, uma lacuna crescente entre as demandas públicas e o que os governos podem oferecer. Pode aumentar as tensões, volatilidade política e ameaça à democracia. Esta incompatibilidade também pode gerar novos modelos de governança no futuro, segundo esse estudo de tendências para 2040. E também na diversidade da globalização e na expansão de grandes companhias que podemos levar as conexões a patamares mundiais, ampliando o ambiente de troca, devemos direcionar nosso olhar e experiência de sucesso, promovidas em outros países, para nos inspirar com o que há de melhor e adaptar à nossa realidade. As interações promovidas hoje, seja entre governos ou entre entidades públicas e privadas, devem fortalecer as capacidades institucionais, entendendo melhorar as necessidades locais e regionais e fazendo a transição da teoria para a prática. Isto é uma transformação que envolve a todos em uma rede de confiabilidade em que a projeção do futuro seja
estruturada conjuntamente com soluções inovadoras que possam ser implementadas em grande escala para uma gestão de mudanças que se consolide a longo prazo. O segundo tema que trago aqui é sobre cidades conscientes. Todos nós temos ouvido do termo Smart Cities, ou cidades inteligentes. É um tema que está em evidência e crescente nos últimos anos, trazendo uma ideia que costuma estar relacionada à tecnologia, locais públicos com internet 5G, acesso digital a todos, iluminação pública com LED. Porém, no entanto, o conceito envolve muito mais do que isso. Para entendermos a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e alcançar os 17 objetivos definidos pela ONU, os chamados ODS, é essencial avançarmos e transformarmos as cidades em referência em desenvolvimento sustentável para criar verdadeiramente as cidades conscientes. E quando digo conscientes, é porque o desenvolvimento não depende única e exclusivamente da tecnologia. Claro que ela é importante e, sem dúvida, estará cada vez mais presente no nosso cotidiano para facilitar e conectar as diversas soluções. Mas o conceito de cidade consciente leva ao nível de um projeto de desenvolvimento econômico, social e ambiental de maneira sustentável e nos desafia constantemente a entender cada cidade para planejá-la conforme sua vocação. E para identificar essa vocação, é preciso considerar a região em que a cidade está inserida, o seu papel dentro dessa região, os seus potenciais tais como turismo, indústria, comércio, educação, saúde, entre outros, né? E principalmente um profundo entendimento sobre sua população. Também é importante destacar aqui esse aspecto sobre o entendimento da população, porque estamos vivendo um momento de grandes transformações aceleradas pela pandemia, como por exemplo o trabalho remoto ou híbrido. Quem não conhece alguém que teve a oportunidade de se mudar para uma cidade do interior, buscando melhor qualidade de vida e ainda continuar trabalhando na mesma empresa, que na maioria das vezes está sediada em um grande centro? Pois é, essa descentralização exige maior preparo e planejamento da infraestrutura nas cidades, para receber novas demandas e conseguir aproveitar as inúmeras oportunidades para gerar valor aos cidadãos e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Esse é apenas um exemplo. Quando menciono o desenvolvimento de uma nação, me refiro ao potencial das cidades. Pois é, a partir das ações de cada cidade, que, quando somadas, são capazes de promover grandes mudanças. E nós acreditamos profundamente que essas ações dependem de muita cooperação entre os diversos atores do setor público, privado e da sociedade civil, para termos uma visão holística e consciente que esteja atenta às estratégias necessárias para limitar os efeitos das mudanças climáticas que estão por vir, ainda mais. Considerando que estamos na reta final de 2021, temos pela frente 8 anos para colocarmos o mundo em um caminho mais sustentável, resiliente de acordo com a Agenda 2030 da ONU. E para isso, é preciso tomar medidas ousadas, transformadoras e de futuro, hoje. Nesse sentido, estruturar um plano estratégico com base nas vocações e alinhado ao desenvolvimento sustentável, com equipes multidisciplinares e projetos customizados, é um diferencial. Dessa forma, é possível desenvolver trabalhos que facilitam o entendimento desse posicionamento, definindo em conjunto os eixos de crescimento. E eu acho que os prefeitos atuais e os gestores municipais, estaduais, federais terão um papel fundamental na responsabilidade pelo sucesso ou insucesso no atendimento dessas metas globais. Entender a situação de cada município em relação às ODS da ONU será primordial para o desenvolvimento de um plano consciente e focado nas questões individuais de cada um desses municípios. Experiências e modelos internacionais e nacionais servem de inspiração, mas não devem ser reproduzidos sem considerar as características individuais do município, pois são diversos os desafios que precisam ser superados e precisamos ter ações práticas e ágeis para analisar parceiros em potencial e desenvolver planejamento para cidades conscientes. Sendo assim, é importante ressaltar que o desafio atual é cuidar para que haja uma urbanização inteligente, conectada
em todos os aspectos que envolvem eficiência hídrica, lazer, comércio, serviços, habitação, indústria, mobilidade sustentável e tantos outros setores que precisam funcionar integrados. Espero que as nossas visões tenham contribuído para o propósito do evento e me coloco à disposição para ampliar ainda mais a discussão que é muito relevante para todos nós, como sociedade. E meu muito obrigado a todos.